Olá, a gente começa o programa dizendo que parte da mídia diz hoje que as tensões entre Jair Bolsonaro e o Congresso Nacional podem afetar o ritmo de avanço das reformas. O embate vem sendo discutido na imprensa depois que o presidente encaminhou a amigos vídeos sobre a manifestação marcada para 15 de março. O receio é manifestado no momento em que o coronavírus chega ao Brasil. A nova doença eleva as preocupações sobre possíveis impactos na economia do país. A visão na equipe do ministro Paulo Guedes é que atritos têm potencial para atrasar o ritmo de reformas. As propostas dependem do empenho dos congressistas e o parlamento pode fazer algum tipo de retaliação contra o presidente. Durante compromissos em Madrid e na Espanha, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou hoje que não há um aumento da tensão entre poder legislativo e o executivo. Será? Mas na quarta-feira, logo após o vazamento das conversas do presidente, Rodrigo Maia cobrou o respeito às instituições democráticas em suas redes sociais. A gente exibiu aqui ontem o tweet do Rodrigo Maia, um tom bem mais elevado, uma temperatura muito mais acima do que essa declaração morna dada nessa visita a Madrid, meu caro Augusto Nunes. Olha, eu vi mais de uma vez esse vídeo, e o o WhatsApp, né? Comentário feito pelo presidente, você está dizendo? Pelo presidente Jair Bolsonaro. Sim. Ele não fez nenhum ataque à Câmara dos Deputados, eu realmente não entendi. Não fez nenhum ataque ao Congresso, não fez nenhum ataque ao Supremo Tribunal Federal. O vídeo não faz nenhum comentário depreciativo, ele se refere aos políticos de sempre. Para quem veste essa carapuça, aí pode ser ofensivo. Agora, para os deputados honestos, os deputados que pensam no Brasil, nenhum problema. É a mesma coisa que se alguém disser aí que tem jornalista chantagista, não é comigo. E existem jornalistas chantagistas. Eu não vou achar nada, porque não cabe em mim. Não visto essa carapuça não serve para mim, não serve para o Zé, não serve para o Gil. Agora, se alguém ficar ofendido, e eu vi um surto, mas olha, pior que o mais agressivo que o do coronavírus, de farisaísmo. Estão enxergando em que é que eles se baseiam para ver no que fez o Jair Bolsonaro um gesto hostil às instituições. Eles estão tratando essa bobagem como se fosse um sinal vermelho de que avisando em neon que o Jair Bolsonaro se prepara para fechar o Congresso, o Supremo e proclamar a ditadura, né? Isso aí é muito cinismo. É uma reação de chantagistas. Tão chantagistas eles são, que eles estão fazendo chantagem, estão falando em pauta-bomba, eles estão tratando Jair Bolsonaro como se tivesse ofendido gravemente as instituições. Vejo todo mundo dando palpite, é mais um besteirol que junta jornalista, jurista, ministro do Supremo, deputado, políticos, e nenhum aponta o que é que fez de tão grave o presidente da República. Quer dizer, só o poder executivo pode sofrer críticas, né? O Rodrigo Maia pode dizer que o ministro Sérgio Moro é um funcionário do Bolsonaro, sem com isso ofender o poder executivo. Ele está falando de uma pessoa. O Jair Bolsonaro pode ser chamado pelo Lula de chefe de quadrilha, chefe de milícia, isso pode. Porque é o poder executivo, ele não representa o poder executivo, embora seja o chefe do poder executivo. Agora, é uma evidente alusão, o que não faltam são alusões a integrantes do Congresso que são chantagistas, sim. A integrantes do Supremo que não merecem estar lá, não. E não as instituições, quem é que não sabe disso? Então vamos parar com essa conversa fiada. Porque até a Gleisi Hoffmann, por exemplo, veio e me pede o impeachment, diz que é caso para impeachment. Quer dizer, o executivo da Venezuela pode convocar suas milícias para fazer uma manifestação
em favor do governo, né? E matando oposicionistas. Agora aqui não. Aqui é caso para impeachment. Qual é a diferença? Por que o Poder Executivo pode ser tratado a pauladas e os outros não podem ouvir críticas? Pois eu repito aqui, os juristas do Supremo são doutores de botequim, os 6 que garantiram a maioria e que assassinou a possibilidade do começo do cumprimento da pena depois da condenação em segunda instância, eles são juristas de botequim. É isso, de galinheiro. E o Congresso está infestado de chantagistas e vigaristas. Pronto. E nem isso Bolsonaro disse. Eu não entendo esse carnaval. Augusto, você citou a Gleisi Hoffmann. Enquanto você falava, eu dava aqui uma espiada nas redes sociais. E, por exemplo, temos aqui, olha, veja você, um tweet do Renan Calheiros. É o Renan Calheiros, dizendo que o governo é uma mega usina de crise e que o cenário é gravíssimo. É o Renan Calheiros falando em afronta à democracia. Que afronta foi? Por que eles não caracterizam? O que ele disse? Não, afronta ele conseguir ter mais um mandato e seguir lá há tanto tempo com mais de uma dezena de processos, né? Porque o problema dele é com a justiça, Sim. é com a Lava Jato. Se tem um integrante do governo esse sim. que ele tem problema, é o Sérgio Moro na época que era juiz da Lava Jato. Exatamente. E não o presidente da República. O Renan é uma afronta ao legislativo, a permanência dele, e a permanência dele em liberdade é uma afronta à justiça. Esse sim. Agora, eles estão enxergando coisa gravíssima. O Celso de Mello também, o outro Rui Barbosa em compota, também. Né, gravíssimo que fez, está ameaçado o Estado. Mas o que ameaça o Estado de Direito? Qual é o problema? O Jair Bolsonaro gostou de saber que vai ter aí, estão convocando uma manifestação a favor do governo e contra picaretas que existem em outras instituições. Só não pode? Pois se fazem, o PT não fazia manifestações pelo Lula livre, querendo soltar um tremendo corrupto, condenado em 2 instâncias 2 vezes, isso pode? Pode o Glauber Braga, aquele deputadozinho lá de Araque, chamar o Sérgio Moro de... miliciano, né? De capanga de miliciano, foi a expressão que ele utilizou. Agora, eles não podem ser chamados de chantagistas, é o que eles são. Exatamente. E, aliás, quando você se refere a manifestações promovidas no passado pelo Lula Livre, e PT e seus satélites, né? Movimentos sociais, a CUT, o Sem Teto, Boulos e companhia, eles faziam isso em dia útil. Aqui na Avenida Paulista, paravam a Avenida Paulista, prejudicando o ir e vir do cidadão de bem, esse sim que estava trabalhando naquele respectivo dia. Vamos lá, vamos seguindo aqui com mais manifestações, Augusto. O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, disse não ver motivos para um alarde feito no fato de Jair Bolsonaro ter propagado para os seus contatos no WhatsApp um vídeo com críticas ao Congresso. Abre aspas. Não acredito que ele ache que alguém governa o Brasil sozinho. O Executivo precisa estar de braços dados com o Legislativo, afirmou. O ministro lembrou que a ordem dos 3 poderes prevista na Constituição tem a ver com esta relação, abre aspas. O Legislativo vem antes dos outros 2, porque é ele quem dá os rumos, aprova leis e implementa reformas. Para o ministro, Bolsonaro tem encargos 1000 e pode não ter se atentado para o conteúdo da mensagem que passou adiante. Disse, continuo abrindo, abre aspas mais uma vez, é preciso deixar o presidente trabalhar. O Brasil tem problemas sérios que nos envergonham e que precisam ser resolvidos. Pois bem, em relação ao Marco Aurélio Mello, tem... sensato. Exato, é uma grande surpresa essa manifestação dele, dadas as anteriores, né, Augusto? Ele que é afeito ao microfone, né? Agora veja bem, o Congresso, ele ameaça não votar as reformas, eles estão prejudicando quem? Se vier uma pauta-bomba... se a pauta-bomba é qualquer projeto aí que aumenta os gastos, aí não tem, aumenta as despesas sem que haja uma receita prevista para isso. Quem é que paga essa conta? A gente. Quer dizer, eles fazem um tipo de chantagem em que a conta sobra para os pagadores de impostos. Eles estão nos ameaçando. Agora, qual é o problema? O Jair Bolsonaro, digamos que ele tenha apoiado a manifestação
Qual é o problema? A manifestação não pretende fechar o Congresso, nem o Supremo, repito. Agora, por isso o Congresso fica nervosinho e não quer mais votar reformas e tal. Pois problema do Congresso, o povo brasileiro não é idiota e sabe quem prejudica o país. E olha só, mais um ministro do Supremo se manifestou agora há pouco. Luiz Fux disse nesta quinta-feira que há espaço para intervir na suposta crise entre Bolsonaro e o Congresso, caso a corte seja instada a se posicionar sobre o vídeo enviado pelo presidente em relação às manifestações marcadas para o dia 15 de março agora. Segundo Fux, o presidente do Supremo, Dias Toffoli, e o decano, Celso de Mello, têm legitimidade para comentar publicamente o assunto e referendo às declarações que foram dadas pelos colegas. Eu relembro aqui que o Celso de Mello foi muito crítico, foi muito duro em relação ao governo, em relação ao executivo. Mas, ao ser questionado sobre haver ou não algum tipo de ameaça às instituições na atitude de Bolsonaro, Luiz Fux afirmou que não poderia antecipar sua opinião porque pode ser preciso julgar o tema. Portanto, mais um ministro aí, Augusto Nunes, se manifestando em relação ao caso. Não há caso, né? Não há problema nenhum. Eu não entendo como eles fazem, ou eles estão com falta do que fazer, ou eles estão querendo arrumar qualquer tipo de problema para o Bolsonaro, porque, meu Deus do céu, o que é que aconteceu? Eu não entendi. Eu digo o seguinte, eu estava no interior aí esses dias, nem se toma conhecimento nessas cidades onde as pessoas trabalham normalmente e se informam pelas vias normais, não há a menor inquietação e os deputados vão surpreender o mundo. Aí se eles vierem agora com retaliações e tal, que, repito, nos atingem sempre. Exato, Augusto. Algo que eu me lembro também é que muita gente dizia que quando o povo voltasse às ruas seria contra o judiciário. Não estou nem falando do Congresso aqui. Dada algumas decisões, como por exemplo, ali aquele 6-5, pior do que o 7-1, que a gente não se esquece, do Supremo Tribunal Federal em relação à condenação em segunda instância que libertou o maior presidiário do Brasil, né? Pois é, tem ministro do Supremo que não pega avião. Temos agora José Maria Trindade de volta conosco. Vamos lá, Zé, repassando aí a bola para você. Você estava acompanhando o que a gente estava comentando aqui, toda a repercussão em relação ao 15 de março. Pois é, olha, Augusto, você tem toda a razão. Houve uma reação exagerada de um comunicado do presidente Jair Bolsonaro para amigos no WhatsApp. O presidente classificou esse comunicado de informação interna, íntima, e ele confessou ali, aliados, de que repassa mesmo, ele recebe e repassa. Só que uma fala de um presidente da República, ela nunca é uma fala reservada. Mesmo quando é conversa com mais de um interlocutor, isso vaza e é uma opinião do presidente da República. E ele acaba confirmando a matéria quando ele diz que repassou mesmo. Agora, resta a dúvida o seguinte, o presidente defendeu o fechamento do Congresso? Não. Defendeu o fechamento do Supremo Tribunal Federal? Absolutamente não. Ele defendeu, como cidadão, uma manifestação pacífica, não tem nada de armas, nem carros de combate, nem militares de plantão aqui na esplanada dos ministérios, uma entre outras manifestações que já aconteceram no Brasil e que o Brasil já está maduro para ouvir o que tem a dizer as manifestações e pronto. Caberia ao Congresso Nacional, através dos seus deputados eleitos com milhares de votos e senadores, de trazerem os seus eleitores aqui e que façam também uma manifestação contra o presidente Jair Bolsonaro. Então, esse é um dos pontos. Houve exagero na reação. O presidente apanhou de todos os lados, até de quem não tem editorial de emissoras de comunicação aí, apanhou de todos os lados. Não mereceu apanhar, ele apenas comentou uma programação de uma manifestação que não foi do governo, ele apenas comentou. A outra coisa é a seguinte, é a reação do Congresso, virá a reação. Mas o presidente, Jair Bolsonaro, já está acostumado com esse tipo de reação. O Congresso é hostil ao presidente, o Congresso tem atrapalhado a ação do governo. Então agora é o seguinte, esperar se o Congresso terá coragem de travar o governo e travar a economia do país. Reformas constitucionais estão sendo levadas entre deputados e senadores que são liberais e que consideram que o ministro Paulo Guedes é nesta linha
e vão por aí, apoiando as reformas a bem do país, não do governo. Logo no início, um importante ministro do governo Bolsonaro me alertou o seguinte, que a reforma da Previdência era muito importante e talvez decisiva para o governo Bolsonaro. Se não aprovasse, o governo dele não iria adiante. Agora, as outras são boas, são importantes para a economia, mas se não forem aprovadas, o governo continua. Então, não há esse esforço todo e esse vida ou morte para o governo Bolsonaro, reforma tributária e reforma administrativa, tanto que ele nem mandou o projeto para o Congresso Nacional. Então, agora, essa reação dos deputados aí de mimimi e tal, deve ser respondida através de uma manifestação. Eles têm condições, se cada deputado que foi eleito colocar 100 mil pessoas aqui, nós teremos a maior manifestação do país. Mas eles não têm os votos, que coloquem uma manifestação aqui em Brasília também, ué.